E aí galera, como é que vocês estão? Hoje então eu vou mostrar pra vocês o meu planner update de maio. Como sempre, vamos começar com os meus Robonit Wix. Esse daqui é um Robonit Wix que eu uso meio pra deco, sei lá, ele tá sendo usado pra um monte de coisa que eu não sei dizer. Eu ainda não coloquei aqui as fotinhos de maio, e pra falar a verdade, eu nem tirei muitas fotos em maio. Eu tô esquecendo de fazer isso, tanto em maio como agora em junho. Eu esqueço quase sempre de tirar a foto, então eu ainda não imprimi, mas aí no próximo Planner Update eu provavelmente já vou ter imprimido, aí eu mostro pra vocês. Agora nas minhas páginas, onde que começa maio. Eu acho que eu mostrei pra vocês essa última página, então essa, no caso, põe aqui a parte da primeira semana. Eu fiz uma decoraçãozinha assim, só que eu acabei borrando, porque eu fechei ele antes da tinta secar e acabou deixando aqui tudo borrado. Mas tava muito lindo, só que isso aqui acabou estragando a minha página. Aí na próxima semana eu fiz uma decoração com um monte de coisa aleatória que eu tinha, que eu queria acabar, então usei essa cartela de adesivos que eu tinha aqui, que eu não sei nem de onde que era. Usei algumas washi tapes, nada combina muito com nada, alguns adesivos de anime que eu tinha. E fiz esse negocinho aqui que ficou muito fofo. Mas, tipo assim, realmente pra acabar com alguns adesivos que eu tinha aqui que eu não queria mais usar. Aí, na próxima semana, eu usei também um monte de coisa aleatória, novamente, pra tentar acabar. Então, tipo, isso aqui que eu imprimi, o washi tape, coisas mais antigas. Fiz aqui uma colagem como se eu estivesse escutando uma música do BTS nesse joguinho. Achei que ficou muito fofo. E aí, essa semana aqui eu já fiz um tema mais cinzento, rosa e azul, sei lá, mas também bem simples mesmo. Usei essa cartelinha toda porque eu tô nessa de querer acabar as minhas cartelas dos meus materiais de journal desde o início do ano. Então, eu tô tentando usar, quando eu pego uma cartela, usar ela do início ao fim. Então, eu usei essa completa, coloquei algumas coisinhas, essa washi tape que ela é nova. Eu acho ela linda. Essa daqui também é nova. E essa também, na verdade. As três são novas. E depois, na última semana, eu voltei a fazer um setup que eu tava fazendo nesses dias, porque eu queria experimentar uma coisa, mas como vocês podem ver, eu acabei não concluindo muito bem. E o que eu queria fazer, então, aqui colocar os meus exercícios, aqui colocar a minha alimentação, o que eu tava comendo, e aqui colocar, tipo, um highlight do dia, assim, a coisa mais legal, e depois aqui fazer um resuminho, e aqui os meus hábitos, que seria 5 hábitos, na verdade, só que eu só coloquei 3 aqui, porque eu não tava com vontade de fazer os outros dois. Normalmente é assim que fica. Então, nós temos tempo de tela, se eu mexi no meu telefone antes de dormir, se eu fiz journal, se eu editei e se eu gravei alguma coisa. Só que aí eu resolvi tirar o do journal, porque eu sempre faço isso todos os dias, então achei isso meio que nada a ver ter esse hábito aí. E tirei também esse daqui, que isso aqui na verdade não é gravar, isso é outra coisa relacionada a um projeto que eu tenho pessoal, só que eu não realizei ele, então eu coloquei só gravar e editar, não mexer no telefone, quer dizer, não mexer no telefone antes de dormir e tempo de tela. E depois coloquei aqui o tempo de tela da semana passada, no caso essa daqui, porque eu não tinha colocado no meu outro Robonit. E vocês vão ver que tá meio que misturado, porque eu vou mudando umas coisas de um Robonit pro outro pra eu ver o que encaixa melhor, porque eu tô fazendo alguns testes pra ver o que é que eu vou usar no próximo ano. Então, meio que eu tava gostando disso, só que eu não terminei. E aí, depois, essa semana, por exemplo, essas 2 semanas, por exemplo, eu ainda nem usei o meu Robonit, esse daqui. Então, não sei o que eu vou fazer com ele ainda, mas pra já tá assim. Apesar disso, eu ainda gosto muito de usar esse Robonit. Aí nós temos o Robonit que eu mais uso, que é o meu de social media. Ele tá todo sujo, a capinha dele. Por isso que eu gosto de colocar a capa nos meus journals, porque a minha mesa tá sempre toda suja, e aí eu acabo sujando os meus journals todos. Eu ouvi gente falando que isso aqui estraga a capa, mas, por exemplo, a minha até agora ainda tá intacta, não tá estragada. A única parte ruim é que na hora de fazer o vídeo fica com muito reflexo, não dá nem pra ver a tome direito. Mas, enfim, em relação aos meus post-tracking, eu finalmente atualizei isso daqui e agora temos essa primeira fileirinha completa, falta só colocar os da segunda metade do ano. Pra junho, eu fiz aqui uma barrinha pra indicar que eu não tava postando nesses dias, eu acho. Acho que foi isso que eu fiz. Mas eu também tenho que alongar essa barrinha até, no caso, dia 12 ou 13, não sei. Aí eu finalmente atualizei aqui, que eu não tinha atualizado em abril, eu acho. O meu calendário mensal, eu tô cada vez fazendo ele mais simples. Inclusive, eu não vou mais comprar esses adesivos, eu não vou mais usar isso a partir de julho.
Então, ficou assim, mas eu realmente não uso isso. Fiz só mesmo porque eu queria usar esses kitzinhos, mas já é uma coisa que eu não uso. A única coisa que eu acho relevante daqui é isso, então vai ser a única coisa que eu vou manter colocando aqui. Mas, por exemplo, em junho, vocês podem ver que eu não usei ainda e nem vou usar. Então, eu não vou mais fazer o setup aqui na parte mensal. E aí, dos dias mesmo... Eita, peraí, passei pra maio. Nos dias mesmo da semana, temos essa primeira semana, que acho que é uma das minhas semanas preferidas que eu já fiz até agora. Então, eu usei essa cartelinha de adesivos que eu acho muito fofa. E essa washi tape eu achei que combinou muito, ficou muito legal. A única coisa que eu não gostei foi que eu errei escrevendo aqui, tive que usar corretor, fita corretiva, mas tirando isso, acho que tá muito legal. Como eu falei pra vocês, às vezes eu faço hábitos nesse Robonite e às vezes eu faço nesse. Quando eu faço só as semanas decoradas como eu faço assim, aí eu faço o hábito aqui. Mas são sempre os mesmos hábitos, né? Então, aqui tava fazendo os hábitos. Aí, segunda semana, foi uma semana meio usando coisas que eu tinha no tema meio preto, cinzento, sei lá. Usei um monte de coisa. Vocês podem ver que às vezes eu esqueço de completar os meus hábitos tracas. Por exemplo, eu sei que eu fiz journal nesses 2 dias e eu sei que eu também editei aqui no sábado. Só que às vezes eu esqueço de completar os meus hábitos. Aí essa semana aqui eu coloquei uma fotinha do BTS que eu tinha imprimido e fiz um tema também usando cartelas que eu queria acabar. E eu errei aqui. Eu escrevi de uma maneira que eu não gostei. E aí eu acabei pegando alguns adesivos de letras que eu tinha pra escrever. Só que eu não tinha 2 E's em roxo, então eu escrevi em branco. Ficou meio estranho. E também não tinha rosa. Porque o E é uma letra que eu usava muito, né? E aí a próxima semana, que também é uma que eu gosto muito dessa paleta de cores, meio amarelo, verde. Gostei muito disso. Eu fiz acho que um vídeo pro YouTube dessa semana e dessa daqui. Porque eu meio que fui escrevendo o que eu postei, mas eu não tinha feito o setup da semana. Então depois eu fiz um vídeo decorando com vocês. Eu gostei muito de como ficou esse tema. Eu fiz essas 2 semanas meio que inspirada em praia e Rio, porque a gente foi no Rio no fim de semana e eu queria fazer uma coisa inspirada. Apesar de eu não gostar muito de calor, quer dizer, eu odeio calor, mas mesmo assim eu acho que a estética é bonita. Então eu fiz essa semana e essa daqui. Eu gostei bem mais de como ficou essa primeira do que essa segunda, mas mesmo assim eu fiquei feliz porque eu usei as 2 cartelinhas de adesivos, então acho que super valeu a pena. Depois, o que mais que eu tenho pra mostrar pra vocês aqui? O meu washi tape dump tá ficando cada vez maior, então temos essa completa e já temos aqui. Eu sempre lembro de guardar os pedacinhos e colocar. E aqui eu não acho que eu não tenho mais nada. O que eu fiz aqui? Eu nem mostrei as notas nesse daqui. Eu também não tenho usado muito, na verdade. Essa parte aqui que eu tava usando pra escrever sobre as minhas leituras. Eu vou passar isso pra um journal próprio de leituras que eu vou fazer ainda. Não sei quando é que vai ser, mas eu vou fazer isso. Então eu vou passar isso pra lá. Mas eu não tenho realmente escrito muito aqui também, não. Se eu tenho mais alguma coisa interessante, eu acho que eu não tenho mais nada interessante pra mostrar pra vocês. Acho que eu não tenho nada interessante pra mostrar pra vocês. Aqui são os meus pensamentos pra planners de 2027, mas eu acho que isso eu já mostrei em algum planner. Então, nos meus Robonete Weeks é somente isso, não tem muita coisa interessante. Tenho esse journal aqui, que é o meu Junk Journal. Eu tava usando esse journal como o meu Deco Journal, que eu já mostrei pra vocês. Só que ele tá ficando muito grosso e ainda falta metade. Só que eu acho que tá ficando muito ruim pra fazer as colagens. Até comecei a fazer algumas, mas não terminei, porque... Principalmente desse lado aqui, fica muito assim, eu não gosto. Então eu meio que parei de usar ele. Eu ainda acho que eu vou completar ele até o final do ano. Talvez ainda me dê assim a louca, porque eu realmente queria completar esse journal. Mas eu não sei, vou tentar completar até o final do ano, mas não prometo nada. Por exemplo, esse mês eu não mexi nele. Mas o que eu tô usando muito é esse Deco Journal, Junk Journal, na verdade. Eu não sei até que página eu já mostrei pra vocês, porque eu lembro que eu mostrei ele no Planner Update de abril. Mas eu vou somente folhear todas as páginas pra vocês verem como que ele já está. E ele tá ficando muito gordinho também, mas eu tô fazendo uma coisa nele pra ele ficar menos gordinho. Já vou mostrar pra vocês. Então, tem páginas também que estão incompletas, porque às vezes eu vou colocando umas coisas. Isso aqui fui eu que desenhei, só que eu não sei se eu quero cobrir ou não. Então, eu pra já ainda não mexi muito nessa página. Às vezes eu vou colocando algumas coisas e depois eu não quero terminar aquela página naquele dia. Então, eu vou colando, até, sei lá, eu achar alguma coisa que combine naquela página e vou completando aos poucos. Tipo, essa página aqui eu ainda quero preencher esses espaços que estão vazios. E essa daqui também quero colocar mais algumas coisas aqui. Essa daqui já tá completinha.
Essa também tem os espaços vazios que eu ainda quero completar, só que eu não sei muito bem o que colocar, então eu vou deixando vazio. Aí temos essa daqui que eu coloquei isso do Naruto, que esse aqui costumava ficar na minha parede. Aí eu guardei depois que eu tirei da parede. Ainda quero colocar umas coisas em volta e tudo mais, mas pra já tá assim. Aí temos essa página. Eu acho que eu fiz um vídeo com essa página e com essa, não sei bem. Aqui eu ainda quero colocar mais alguma coisa embaixo. Aqui eu tô colocando vários personagens de anime, então eu tenho bastante espaço pra colocar mais. E aqui também ainda falta completar. Tem umas páginas que estão completas, outras que não. E aí, o que eu faço pra ele não... Porque, tipo assim, ele vai ficar muito cheio, mas ele tem bem menos páginas que o Robonite. Pra vocês verem, tipo, quanto que falta acabar nesse e quanto que falta acabar nesse. Esse daqui é, tipo, uma página por dia do ano. Esse daqui eu acho que são 171 páginas, alguma coisa assim. Eu pego 2 páginas e aí eu colo o washi tape nelas, porque aí fica menos. Ou seja, disso daqui, só metade disso que eu, no caso, que eu vou usar pra realmente fazer as minhas páginas. Tá vendo? São 2 páginas coladinhas uma na outra. Aí fica bem mais fácil e fica bonitinho também deixar esse acabamento nas páginas todas. Eu vou usando washi tapes diferentes, mas eu tô tentando usar todas tipo que sejam no tema preto, branco e cinzento, que é pra combinar também com a capa dela. Então eu tô gostando muito de usar esse journal, tô usando ele bem frequentemente. Pelo menos umas 2 vezes na semana, não sei, eu uso ele. Depois o único planner que mantemos consistente sempre durante todos os dias do mês é esse daqui que eu uso sem falhar todos os dias e que eu estou simplesmente amando. Esqueci de falar, mas temos esse aqui que eu tava usando como diário, né? Eu já falei pra vocês que eu tô tentando usar todos os meus materiais de journal e isso inclui também os cadernos que eu tinha aqui. Por exemplo, eu tinha essas folhas com esse binder e eu queria acabar com isso, então eu resolvi usar como diário. Eu tenho já, depois que eu terminar todos os cadernos que eu estou usando, porque até agora todos os meus diários foram todos diferentes. Então, enquanto eu não terminar todos os cadernos antigos que eu tenho, eu não vou comprar nenhum diário novo pra usar. Mas depois que eu terminar isso tudo, eu quero usar os meus diários todos iguaizinhos. Eu já sei que caderno vai ser. Vai ser um caderno da Midori, que é tipo esse daqui, só que ele vai ser no tamanho A5 e Codex. É um caderno que tem 365 páginas ou 66, alguma coisa assim. Eu sei que ele dá tipo pra um ano inteiro. Então, depois que eu terminar tudo, eu vou usar esses como meu diário. Mas pra já eu tô usando todos os que eu tinha aqui em casa pra terminar com eles realmente. Então eu terminei esse, eu acho que não sei quanto que foi. Acho que foi no dia 1 de abril. E aí eu comecei esse daqui no dia 2 de abril. Eu ainda não decorei muito a capa dele, eu não gostei como que ele tá. Mas atrás ficou assim, atrás eu gostei bastante de como ficou. Aqui eu ainda quero colocar mais algumas coisas, mas eu ainda não sei bem o que colocar. E aí depois, tipo, por exemplo, esse ano eu tô colocando 2026 diário. Só que depois que eu terminar todos os cadernos que eu tô usando, eu vou colocar só o volume do diário. Eu vou contar todos que eu usei em 2026, mais os que eu já usei antigamente, e vou contar a partir daí. Por exemplo, se eu tiver usado no total 10, o próximo vai ser o volume 11. Eu não sei quantos que eu já usei no total, mas enfim. Até agora, em 2026, foram 4. Esse daqui eu já tô na metade dele, eu acho. Tipo, eu tô mais ou menos aqui, só que eu também tô fazendo uma coisa. Eu não... Como esse papel ele é meio transparente, dá muito pra ver o que eu tô escrevendo atrás. Então eu tô usando só a parte da frente pra escrever nesse caderninho aqui. Não vejo a hora de terminar ele, porque eu não gosto muito desse papel. Aí pra começar o próximo. E acho que depois que eu terminar esse, eu tenho só mais um caderno aqui em casa pra realmente usar. E aí depois eu já posso comprar um Midori pra usar como meu diário. Mas enfim, voltando aqui pro Robonite Cousin, então. Ele tá cheio de coisa aqui, sempre tá. Essa parte aqui da parte anual, era suposto eu escrever aqui uma coisa legal que aconteceu todos os meses, só que eu sempre esqueço de escrever. E eu já nem sei o que aconteceu de legal em maio. Aconteceram algumas coisas, mas eu não lembro qual que foi a mais legal. Então, sei lá, eu acho que eu só vou parar de escrever isso, ou talvez depois eu volte, não sei. Vou mostrar pra vocês, então, o meu mês. Meu mês de maio ficou assim. Eu acho que eu tô evoluindo bastante na maneira com que eu faço o meu mês, semanas e dias. E tô gostando bastante de ver, acompanhar a evolução. Tipo, comparar, por exemplo, esse mês com janeiro. Olha a diferença. Não sei se vocês veem diferença, mas eu vejo muita diferença. Tipo, a caneta é diferente, a grossura da caneta é diferente, faço algumas coisinhas diferentes. Eu tô gostando muito de ver como que eu tô evoluindo com esse journal e cada vez adaptando mais ele pra aquilo que eu gosto e quero. Então, começando com maio, essa semana aqui ainda, metade de abril. Eu gostei muito de como ficou essa semana, fiz ela num tema meio inspirado nessa washi tape, uns temas de castanho. Aqui eu gostei bastante dos 3 primeiros dias. Eu acho que eu já mostrei esse aqui no planner de abril.
Depois fiz uma semana rosinha, usei essa washi tape. Uma coisa que eu também quero muito fazer é terminar todas as washi tapes que eu tenho nesses washi cards, que são muitas, né? São várias amostrinhas de washi tape, então eu tô tentando usar todas pra terminar elas até o final do ano. Não sei se eu vou conseguir porque é muita coisa. E eu não uso todos os dias o washi tape. Eu também não me forço a usar quando eu não quero usar, mas sempre que eu quero usar alguma washi tape, eu tento primeiro escolher alguma das que estão nesses washi cards pra depois eu usar. Acho que eu tenho o rolo inteiro, no caso, né? Então fiz uma semaninha assim, eu achei que ficou bem legal. Eu tô gostando muito mais de como eu faço o setup das minhas semanas agora do que como eu fazia no início do ano, por exemplo. Não sei se vocês veem muita diferença, mas eu vejo. Por exemplo, essa semana aqui, comparando essa semana com essa. Gosto muito mais de como fica essa semana aqui agora. Mesmo assim, eu borrei aqui. E também tô conseguindo ser um pouco mais consistente nos meus hábitos. Não tá perfeito ainda, mas eu acho que estamos caminhando pra lá. Aqui eu coloquei o washi tape em cima. Essa washi tape é muito legal também, eu acho muito bonitinha. Eu não gostei de como eu escrevi aqui. Eu achei que essa cor não combinou, não teve nada a ver, porque eu errei, era pra eu ter usado essa cor, só que aí eu usei o amarelo mais escuro em vez do amarelo mais claro. E eu acho esse adesivinho tão fofinho. Depois temos a próxima semana. Eu tinha uns adesivos, eu tava fazendo tipo algumas limpezas nos meus materiais de journal, aí eu achei esses adesivos de flores, falei, vou usar eles no meu Robonite. E aí depois, como eu não tinha pra preencher tudo, eu fui e desenhei um monte de estrelinha, pontinho, brilhinhos com esses marcadores. Foi laranja, vermelho não, laranja, verde e rosa. Achei que ficou bem fofinho, bem simples, mas bem fofinho. Depois eu usei uma washi tape de médico aqui pra fazer essa semana. E eu achei satisfatório porque essa cor do negocinho dele é quase idêntica à cor do meu marcador. E aí, essa semana aqui eu coloquei o washi tape em cima. Era pra eu ter usado a vermelha, só que eu não sei porque eu usei amarelo, mas aí eu gostei de como ficou a vermelho com amarelo. Essa semana daqui eu achei que ficou muito legal. E, tipo, é uma das minhas semanas preferidas. Comparado com a minha primeira semana, que é essa, tipo, isso daqui tá uma confusão muito grande. Eu acho que dá pra ver uma diferença de como eu fui mudando. E também como a minha rotina mudou, né? Porque aqui não tinha rotina nenhuma. Aqui eu já tô começando a ter uma rotina. Então, eu acho que tá ficando bem legal. E aí, essa semana... Eu já tô mostrando coisa que nem era pra estar mostrando. Isso aqui é de junho. Então, tipo, essa é a última semana que eu devia estar mostrando pra vocês. Mas, enfim, já mostrei agora pra vocês de junho. Mas depois, em junho, a gente fala melhor sobre isso. Agora, passando pros dias. Então, eu ainda continuei fazendo aqui as minhas prompts. Eu também fiz isso em junho. Eu posso mostrar também, não tem problema. Fiz isso também em junho, só que a partir de julho é uma coisa que eu não vou mais fazer. Eu vou parar de fazer as prompts, já decidi, porque eu não gosto de como essa página fica. Eu acho que fica muito bagunçado, tipo, visualmente falando. Eu acho que não fica bonito. E eu quero deixar essa página bonita. E eu não tô gostando muito de como tá ficando. Tipo, todas ficaram meio bem bagunçadas. E eu não gostei de como ficou. Eu acho que eu ainda vou continuar respondendo as prompts todos os dias, mas eu não vou fazer mais... escrever elas aqui. Eu ainda não sei o que eu vou fazer com essa página, mas em julho eu falo pra vocês o que eu vou fazer com isso, porque eu ainda não pensei. Aí, então, a gente começa com o dia 1. Eu tava fazendo esse aqui de separar, tipo, a parte da prompt da parte que eu escrevo do meu dia normal. Tava fazendo isso, mas depois eu parei. Fiz um tema de vermelho, e vocês vão ver que eu usei esse marcador mais 2 dias, porque eu realmente gostei muito dessa cor, não sei. Olhei pra essa cor e gostei bastante dela. E, na verdade, nesse dia aqui, então, eu já parei de fazer isso. Eu tava fazendo isso, mas era no finalzinho de abril que eu tava fazendo. E nem tava fazendo, na verdade, né? Ah, tava fazendo sim, aqui, ó. No finalzinho eu tava dividindo, mas depois eu resolvi parar. E aí comecei a colocar só assim. E escrever, tipo, com a brush pen, essa daqui, da Tombow. O que era prompt, e depois eu respondia normal. E também aqui fui mudando algumas coisas, tipo... sei lá... Nesse dia aqui, day off, aproveitando meu último dia sem fazer nada. E aqui aconteceu. Enfim, não quero ler isso. Aqui foi dia das mães. A gente acha que não fez nada. Aqui eu provavelmente recebi alguma encomendinha, eu acho. Recebi buscar encomenda no CTT, mas eu não sei que encomenda foi essa. Isso daqui, não sei se vocês conseguem ver. Aqui, ó, que tem 2 cores. Isso é porque eu queria usar uma cor. Um marcador da Mildliner que eu nunca tinha usado. Era um desses, acho que era esse daqui. E eu pensava que ele era dessa cor. Eu pensei que ia ficar dessa cor no papel. E eu achei, que cor bonita. Só que quando você abre, ele é bem um amarelo, tipo, fluorescente. Nada a ver com nada. E aí eu odiei essa cor, tanto que eu não vou mais nem usar ela. E aí depois eu tentei cobrir com esse daqui, que ficou meio assim. Não sei se eu gostei, mas pelo menos deu pra cobrir. Mas, tipo, era pra fazer uma coisa meio estética, pra ficar combinando com a washi tape. Mas ficou ridículo.
Enfim, aí aqui eu coloquei alguns adesivos que eu tinha, tentando fazer tipo umas letrinhas diferentes, usando as tipos antigas também. Aqui eu escrevi de uma maneira que eu não gostei, eu cobri. Não sei o que eu tenho pra falar sobre os meus dias. Bem depressivo. Aqui eu fiz usando uma cartelinha de adesivos que eu tinha, que eu achei também naquela altura que eu tava fazendo uma limpeza dos meus materiais que eu falei pra vocês. E aí, é isso. Eu aqui não sei nem o que eu posso falar sobre isso. Eu ainda tava tentando arrumar uma maneira de deixar esse lado do setup legal. Aí que eu tava sem energia. Não energia de casa, no caso, energia física mesmo. Todo dia no sofá. Aqui acho que foi por um tutorial que eu fiz no TikTok, uma menina que me pediu pra ensinar como que eu fizesse a letrinha. Aí eu acho que eu colei isso aqui, por isso que tá isso aqui. Não faço ideia. Aqui eu coloquei um chazinho que eu bebi, muito legal. E eu tava gostando muito de fazer esse negócio aqui. Por exemplo, eu escrevia o título mais pra dentro, ou se não coubesse tudo, aí depois eu ia e colocava um pedacinho de washi tape. Acho que fica bem fofinho. Aqui foi outro haul de quê? Ah, já sei, foi da Coffee Monster School. Porque eu lembro que eu pedi pra elas combinarem dois pedidos em um só. Aí elas combinaram e eu colei esse aqui que veio junto com a minha encomenda. Fiz um desenhozinho de morangos, só que eu não coloquei nenhuma cor de morango. Esse rosa não tem nada a ver com morango, muito menos esse. Mas eu achei que ficou bonitinho essa página. Aqui eu tava vendo como que... Tá, esse aqui é os meus posts das redes sociais. Então, o azul, o Instagram, o roxo... Não, o azul TikTok, o roxo Instagram e o vermelho meio rosa, sei lá, pro YouTube. Só que aqui eu tava vendo se eu fazia de maneira diferente, pra combinar, tipo, com um tema. Aí eu tava fazendo, assim, essas duas e coloquei, tipo, TikTok e Insta. Mas eu não gostei muito, então acho que eu nem fiz mais isso. Não fiz mais isso. Aí eu tava tentando ser mais criativa com as minhas páginas. Tentei fazer, tipo, uma limonada, uns limões, só que eu acho que essa página ficou horrorosa. E aqui, ainda pior. Eu tentei fazer tipo uma chuvinha, só que isso não parece uma chuva. E aqui eu desenhei tipo uma lagoa, uma poça de água. Acho que era uma coisa assim qualquer. Só que eu achei que ficou horrível. E aí eu fui tentar cobrir e ficou mais feio ainda. Ah, não vai dar pra vocês verem. Fui tentar cobrir e ficou mais feio ainda. Aí eu peguei esse post-it e colei aqui em cima e colei esses gatos, que não tem nada a ver. E aí, tipo, usei esse roxo, que não tem nada a ver com esses azuis. Essa página ficou, olha, horrível. Eu odeio essa página. E aí, como eu tentei cobrir, meio que passou pra essa página de trás. E aí eu colei esse papel enorme aqui, que eu também não gostei de como ficou essa página no geral. Mas tudo bem, faz parte. Aí eu escrevi bem grande... Remember, doing your best will look different every day. Ou seja, lembre-se que fazer o seu melhor vai ser diferente todos os dias. E nesse dia eu fiz uma torta de pera, e aí eu tentei desenhar isso, mas não sei o que é isso. Era pra ser uma torta, mas não sei o que é. Eu realmente não sei o que é isso, mas ficou horrível. Nesse dia aqui... Ah, esse dia aqui foi bem legal. A gente encontrou um ninho de passarinhos com 3 ovinhos aqui na árvore que tem no quintal de casa. Eu achei a coisa mais fofa do mundo. Eu gostei dessa página, só não gostei desse gato. Eu acho que se eu não tivesse colocado isso, essa página ia ter ficado melhor, porque esse gato não tem nada a ver com isso. Não sei nem porque eu coloquei ele aí. Aí fiz uma página com esse adesivo com esse verde. Esse verde aqui, inclusive, é lindo. Eu amo esse verde. Eu não sei que cor é essa, mas eu amo esse verde. Nesse dia aqui, o que aconteceu? Que eu não sei o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu. Não tô com vontade de ler. Aí fiz uma página meio verdezinha, tentando usar washi tapes e adesivos. Eu tenho tantos adesivos de anime que eu não sei nem mais quando e como que eu vou usar todos eles, porque é tanta coisa. Nesse dia aqui, meio que eu não tava com vontade de fazer página decorada e tinha muita coisa pra falar. Então eu continuei dividindo no meio, mas aqui eu escrevi a prompt. E essa página tá arrancando. Por que ela tá arrancando? Não pode. E agora? Agora que eu percebi isso. Eu vou dar um jeito de colar ela aqui, peraí. Colei uma washi tape, eu acho que, não sei se segura. Acho que eu vou colocar desse lado aqui também. Não sei o que deu nessa página pra ela querer arrancar. Talvez porque eu arranquei uma página. Mais pra frente, deve ser isso, só pode. O bom é que essa washi tape é branquinha, quase nem dá pra ver que tem o washi tape aqui. Mas acho que ficou seguro, pronto. Como eu tava falando, não queria escrever, então... Não queria fazer nada decorado, eu tinha muita coisa pra falar, então aqui eu escrevi sobre a prompt. E aqui meio que eu fiz um resumo de como eu tava me sentindo e usei esse stampzinho da Coffee Monster School, que é uma coisa muito fofa. Aí eu só coloquei assim. Ah, e também desse lado aqui eu tô usando a minha Ink Murky Pond Water. Ai, gente, eu não sei falar água em inglês, é tão difícil falar essa palavra pra mim.
Desse lado aqui só que eu tô usando. Ela é uma cor assim meio cinzenta, meio sei lá, eu acho muito linda. Nesse dia aqui foi a formatura da minha tia, ela completou o 12º ano e a gente foi fazer formatura pra ela, eu achei muito fofo. Muito legal a formatura dela. E aqui meio que eu não peguei no meu journal o dia inteiro, então eu fiz um recap e fui fazendo vários pontinhos sobre o que tinha acontecido no meu dia. E aqui eu escrevi... Ah, e aí, acho que foi aqui, né? Devido a esse dia, eu depois tive uma ideia de começar a fazer a prompt desse lado aqui e deixar esse lado só pra eu escrever sobre o meu dia e sobre como tava sendo, porque às vezes eu sentia que eu tinha pouco espaço. Tá passando agora a ambulância, deixa eu parar um pouquinho. Pronto, acho que agora já dá pra falar. Como eu tava falando, às vezes eu sentia que eu tinha pouco espaço pra escrever sobre o meu dia. Às vezes era muito, mas às vezes era pouco, por causa que eu usava muito espaço pra escrever sobre a prompt. Então eu resolvi colocar ela aqui agora desse lado, em vez de colocar ela em cima, como eu tava fazendo, né? Porque aí, tipo, às vezes eu usava esse espaço pra responder a prompt e aqui ficava esse espaço pro meu dia. Ficava pouco, ainda mais quando eu queria fazer, tipo, alguma decoração ou colar algum adesivo assim, ficava bem pouco espaço mesmo. E como, tipo, aqui eu nunca tinha muito pra escrever sobre a minha vida, e a minha lista de tarefas também não é assim tão grande, ó, dava pra eu colocar a prompt desse lado aqui. E aí foi o que eu comecei a fazer a partir desse dia aqui, começar a colocar a prompt. Só que aí depois temos uns dias que estão meio diferentes. Eu acho que essa página, inclusive aqui, ela tava arrancando por causa desse dia aqui, porque aí eu arranquei essa página e coloquei 3 dias em um só, então 26, 27 e 28. Porque eu não tava muito afim de escrever, e tava com preguiça de escrever e tava meio, sei lá. Então eu juntei as 3 páginas, esse aqui é inspirado num layout da Coffee Monster School da Ellen, né? E aí fui escrevendo assim, então, tipo, bem pouquinho mesmo. Tem as 3 prompts que eu respondi, mas bem resuminhos do meu dia. Mas eu achei que essa página ficou muito legal. Eu gostei de como ficou. E aí depois, eu também escrevi o Camork Pond Water. Eu gostei muito de como ficou esse desenho aqui. Achei que ficou muito fofo. Eu tava me sentindo cansada, mas aí foi isso que eu falei pra vocês, ó. Aqui eu respondo a prompt, aqui eu faço a minha listinha e aqui eu comecei... Não sei se eu já tinha feito isso. Ah, já tinha começado a fazer nesse dia também. Como foi no dia 24 que eu comecei a fazer isso também. Colocar os meus posts das redes sociais em vez de fazer isso aqui. Porque eu quase nunca fazia o checklist dessas coisas que eu colocava aqui. Então eu só parei de fazer e comecei a colocar aqui. E depois, esses últimos dias também foram meio diferentes. Assim, não foram o meu layout normal. Porque, né, enfim, tava me sentindo meio estranha. Então aqui, tipo, meio que eu fiz um recap. Acho que foi... Eu fiz um recap de noite, na verdade. Então, tipo, eu escrevi o que eu fiz de manhã. Coloquei, tipo, umas três pontinhos de manhã, 3 pontinhos de tarde, 3 pontinhos de noite. Depois fui fazendo, tipo, um recapzinho. Achei que essa página ficou bem legal. Também acho que é inspirada na da Coffee Monster School ou em outra pessoa, não sei, que eu vi no TikTok fazendo uma página assim. Aí eu guardei essa ideia e aí... né, chegou uma oportunidade que eu poderia usar. E nesse dia aqui, como eu fiz esse recap, eu não respondi a prompt. Aí eu escrevi a prompt aqui e respondi ela e respondi a do dia 31. Mas eu não gostei de como ficou esse aqui. Porque, na verdade, eu ia escrever de uma maneira, não sei se dá pra ver. Tipo, eu ia escrever de uma maneira, mas depois não ficou legal, não ficou do jeito que eu achei legal. Então eu cobri com esse aqui e coloquei assim, mas não sei, não gostei muito. E aqui eu coloquei esse adesivo de mar, porque a gente foi no Rio. A gente não foi na praia, mas a gente foi no Rio. Escrevi um pouco do meu dia e depois eu fiz, tipo, uma listinha do que eu fiz hoje. E coloquei aqui pesar planner, que era pra eu não esquecer de pesar o meu planner. Depois a gente vai pra junho, que eu vou mostrar pra vocês depois. E agora vamos pras minhas notinhas. Que, inclusive, esse aqui tá quase, ó, dando adeus já. Eu não sei se eu adicionei alguma coisa aqui. Eu acho que não, na verdade, 14 de março. Eu terminei algumas coisas, mas eu fiquei meio que com preguiça de adicionar aqui. 17 de maio, eu coloquei aqui que eu vi o ninho de passarinhos com 3 ovinhos dentro. E o que eu fiz? E vi um passarinho levar comida na boca pro seu filho. Foi a coisa mais linda do mundo. Então eu quis colocar aqui nas minhas memórias de 2026, porque eu achei isso realmente muito fofo. Depois, o meu tracker da Coffee Monster School tá assim. Essas duas aqui são desse mês, de junho, no caso. Mas temos essa daqui de... meu Deus, maio. Essa daqui, na verdade, eu nunca mais voltei pra esse tracker, porque, na verdade, eu acabei nem comprando mais marcadores ainda. Eu ainda quero comprar mais marcadores da Tombow, mas não necessariamente essas cores. E aí, tipo, esse aqui meio que ficou inútil. Eu nunca mais usei, porque a minha ideia era comprar todos os meses os correspondentes a cada mês com o tema da Coffee Monster School. Mas eu vi que em janeiro eu vi que eu não usei, então depois eu fui comprando outras cores
Na verdade, eu não comprei mais nenhuma cor ainda, eu acho. Não sei se eu comprei, mas tipo, se eu tiver comprado, não foi nenhuma cor dos meses, eu acho. Por isso que eu não coisei ele. Meu planner update, o meu planner weight, então, tá meio sem graça, na verdade. Eu acho que ele não tá crescendo muito, mas é porque eu não tô fazendo tantas colagens como eu tava fazendo antes. Eu tô, tipo, só usando meio que umas washi tapes, uns adesivos assim. Tô fazendo as minhas páginas bem mais simples, então acho que é por isso que ele não cresceu tanto. Ele tá com 650. E aqui depois eu vi que eu tinha errado aqui, tive que corrigir. Já ficou horrível essa página, já tô odiando. Mas pra já tá assim. Eu não coloquei as minhas músicas favoritas de maio ainda, mas depois, quando eu mostrar pra vocês de junho, eu mostro os dois. E acho que é isso, não tem mais nada interessante pra falar pra vocês. Temos aqui as minhas washi tapes terminadas, tá assim pra já. Eu acho que eu terminei mais uma, só que eu esqueci de colocar ela aqui, ou eu não guardei nenhum pedacinho pra colocar aqui. Isso daqui, eu não vou fazer nenhum checklist até o final do ano. Quando for o final do ano, eu vou fazer um checklist do que eu fiz e o que eu não fiz. Então, eu nem olho muito pra essa página ao longo do ano. Eita, trovoada! E depois a última página que temos é essa daqui que eu tô usando pra testar os marcadores. Aí eu vejo como que ele fica na página pra ver se eu quero usar ou não. É bem útil, na verdade. E acho que é somente isso que tem no meu planner, não tem muito mais pra mostrar pra vocês. Esse mês de maio foi bem aborrecente, não teve muita coisa interessante, mas eu fiquei feliz que eu ainda, de alguma maneira, me mantive consistente nos meus journals principais. Eu considero os meus journals principais o meu Robonete Cousin e o meu diário, né? O meu diário. Só que o meu diário, como é uma coisa bem pessoal, eu não mostro pra vocês, mas eu escrevo nele todos os dias, ou quase todos os dias, então eu me mantenho consistente nesse. E no Robonete Cousin, pra mim, é o principal. Os outros são journals que eu não me importo tanto de falhar com eles algumas vezes e tudo mais. Eu tenho uma ideia de alguns journals que eu quero atualizar e que eu quero adicionar. Por exemplo, esse daqui de mídias, que eu já fiz um vídeo sobre ele, que eu tava fazendo assim. Eu ainda quero ter um caderno de social media, só que eu quero fazer ele diferente. Eu posso até mostrar pra vocês. Eu quero fazer ele assim agora, um pouco mais simples. Então eu ainda não tenho usado muito ele, porque eu ainda não comprei o caderno pra fazer isso. Eu acho que eu ainda vou fazer a mesma no Midori, tamanho A6, assim, pra ficar... Porque eu gostei desse tamanho. E aí vai ser tipo mais ou menos assim, 3 mídiazinhas por página. E aí quando eu comprar esse caderno, eu vou atualizar ele. E aí a minha ideia é sempre ir atualizando ele aqui com vocês. Só que, como eu ainda não comprei o caderno, não tem como eu usar. Também tenho ideias de 2 outros journals que eu quero adicionar, só que eu ainda não comprei os cadernos pra fazer isso. Então, pra já, é isso que temos. E pra mim também tá ótimo pra já, quando eu tiver... Porque eu também ainda tô pensando como que eu quero fazer esses journals e qual é o caderno que eu quero usar exatamente pra fazer isso. Mas pra já, é esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo domingo com outro vídeo. Tchau!